E aí, sabe aquela sensação de ser meio artista? De ver o mundo com outras cores, de um jeito bem único e vibrante? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no caminho do aventureiro, o perfil de personalidade ISFP, para desvendar essa alma criativa que vive cada momento, nossa, com uma intensidade incrível. Essa frase, olha, captura perfeitamente a essência do ISFP. Para eles, a beleza não é só um detalhe, um luxo. É a própria lente através da qual enxergam e sentem o mundo, sempre com os dois pés bem firmes no presente. Então, vamos lá. Vamos a fundo nisso. O que de fato define essa alma de artista? O que está no coração da identidade IASFP, que muita gente chama de artista ou até de compositor? Para começar, uma pergunta que pode parecer aleatória. Pensem nessas três figuras: um cineasta que moldou gerações, uma pintora de uma força visceral e um herói literário que marcou o mundo. O que será que eles têm em comum? A conexão é mais profunda do que parece. E a resposta é: todos eles personificam o tipo de personalidade ISFP. A identidade deles é moldada por essas quatro características: a energia que vem de dentro do tempo a sós, o foco no que é concreto, no aqui e agora, as decisões que são sempre guiadas por valores muito pessoais e, claro, um amor pela espontaneidade, por deixar a vida acontecer. E olha que interessante, pode ser uma surpresa, mas os ISFPs não são tão raros assim. Eles são o quarto tipo mais comum, compondo cerca de 9% da população. A gente vê uma presença um pouquinho maior entre as mulheres, mas é bem distribuído. Agora, vamos para a parte boa. Vamos explorar os pontos fortes, os talentos únicos que os ISFPs trazem para o mundo. Quais são, afinal, seus verdadeiros superpoderes? O principal superpoder do ISFP é o que a gente chama de sentimento introvertido. Pensem nisso como uma bússola interna super precisa que aponta sempre para o que é autêntico, certo e belo para a pessoa. É um guia de valores que não depende nem um pouco da opinião dos outros. E essa bússola interna trabalha junto com a sensação extrovertida. Esse é um motor que os conecta com o mundo físico, que os faz perceber cada detalhe do ambiente, é o que alimenta aquela vontade de experimentar, de colocar a mão na massa e de absorver o mundo pelos cinco sentidos. E quando a gente junta essas duas funções, o que surge? Uma pessoa profundamente autêntica, com uma visão criativa única. Alguém que é surpreendentemente super calmo em momentos de crise e extremamente leal às pessoas e às causas em que acredita. Mas, como em toda jornada de herói, existem os desafios. E para o ISFP, muitas vezes, esses desafios são a outra face da moeda das suas maiores qualidades. É quase um paradoxo. E aqui a gente vê essa dualidade em ação. Aquela mesma paixão que move o ISFP pode fazer com que a pessoa seja extremamente sensível à crítica. O foco total no presente, que é uma força incrível, pode se tornar um problemão na hora de planejar o futuro. E a busca por harmonia, às vezes, leva a evitar conflitos que seriam essenciais para o crescimento. E em momentos de muito estresse, os ISFPs podem cair numa armadilha chamada loop. Basicamente, eles ficam presos, remoendo preocupações sobre o futuro, perdem totalmente a conexão com o presente e com aquele superpoder de viver o agora. Ficam paralisados. Ok, então chegamos ao ponto crucial. Como o aventureiro pode superar esses obstáculos para de fato crescer e prosperar? Já que vimos os desafios, vamos agora para soluções práticas, para aquelas dicas que podem transformar os pontos fracos em mais força. O mais importante aqui é que o foco não é mudar quem se é na essência, de jeito nenhum. A ideia é criar equilíbrio, fortalecer as funções menos usadas. É sobre adicionar ferramentas práticas ao cinto de utilidades, sabe? Tipo, usar uma lista de prós e contras para ajudar a tomar uma decisão, ou exercitar o pensamento de longo prazo para não ser pego de surpresa lá na frente. Nos relacionamentos, isso é fundamental. Um passo poderoso para o ISFP é aprender a colocar os sentimentos em palavras. O cuidado deles é todo demonstrado em ações, em gestos, mas as pessoas próximas nem sempre conseguem ler essas pistas. Elas precisam ouvir o que está sendo sentido. E no trabalho, algumas estratégias simples podem fazer uma diferença gigantesca. Por exemplo, manter um portfólio. Isso ajuda a mostrar as conquistas sem precisar falar muito sobre elas. E aqui vai uma dica de ouro: enxergar o planejamento financeiro não como uma prisão, mas como uma ferramenta que vai garantir a liberdade criativa no futuro. Isso muda o jogo. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças.
Vamos ver como o ISFP pode construir uma vida realmente plena e feliz, honrando essa sua natureza aventureira e super criativa. No fim das contas, essa jornada toda é sobre integração. Não é sobre se tornar outra pessoa, mas sim sobre adicionar novas ferramentas para poder expressar ainda melhor o eu autêntico e criativo. É como dar ao artista as ferramentas de um artesão para que sua arte possa atingir o potencial máximo no mundo. E para fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta para se pensar. Como que um pouco de estrutura, de plano, de rotina, pode, na verdade, libertar a criatividade em vez de prender? É a ideia de que essa estrutura não é uma gaiola, mas talvez o suporte onde a planta da criatividade pode crescer mais forte e mais alto. Uma mudança de perspectiva que pode destravar um novo nível de expressão para o aventureiro.